Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos refletir sobre alguns temas levantados pela série britânica Adolescência, entre eles a complexidade da juventude, os desafios familiares e das escolas e a influência das redes sociais. Os jovens aprendizes do MPMG, dentro do projeto Podemos Fazer Mais, participaram de uma sessão comentada da série. As nossas convidadas são a promotora de justiça Graciele de Rezende Almeida, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente, e a psicanalista Juliana Tassara Berni. Agradeço muito a presença de vocês, é muito bom recebê-las aqui na TV MP. Doutora Graciele, quando surgiu então o projeto Podemos Fazer Mais e com qual objetivo? Olá, Cris. Olá, doutora Juliana. Um prazer estar aqui novamente, podendo conversar sobre esse emocionante projeto do CAU-DCA. Esse projeto surgiu, Cris, de uma conversa entre a equipe do CAU-DCA. Nós começamos a conversar sobre a repercussão da série Adolescência, várias pessoas se pronunciando, instituições, pessoas públicas se pronunciando sobre a série, e nós entendemos que nós precisávamos também fazer alguma coisa, mas pensamos que seria bom ir além de uma nota, de uma discussão em redes sociais, e pensando no papel do Ministério Público, instituição encarregada da defesa dos adolescentes, nós pensamos em algo que fosse ativo. E aí, numa conversa, a primeira dúvida foi quem seria o público-alvo, e aí nós lembramos que nós temos adolescentes trabalhando na nossa instituição. Então, quando veio o estalo de que nós gostaríamos de fazer algo voltado para eles, porque as discussões estavam sendo feitas sobre os adolescentes, mas não com os adolescentes, nasceu o projeto. Pois é, doutora Juliana, você também participou dessa sessão comentada, uma das convidadas para conversar com esses adolescentes, e a gente sabe que os adultos têm tido uma reação muito assombrosa da série. E os adolescentes, como é que foi esse encontro com eles? Olá, Cris, olá, doutora Graciele. Para mim foi uma alegria participar desse projeto, principalmente porque eu acho muito importante que a gente destaque aqui o valor simbólico dessa iniciativa do MP. Porque eu acho que não foi simplesmente convidar os adolescentes para participarem de uma sessão, para irem lá comer pipoca e conversar. Eu acho que quando o MP propõe isso, eu acho que é um sinal simbólico que eles estão. A gente tem que lembrar que o MP é uma instituição pública, uma instituição ligada à justiça. É como se eles dessem um recado para os adolescentes e para a sociedade, como se eles estivessem falando assim, olha, nós estamos aqui, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui e a gente está olhando para vocês, olhando por vocês, né? Então, eu acho isso muito importante. Agora, em relação ao efeito que isso teve nos adolescentes, eu acho muito interessante porque os adolescentes parece que eles não tiveram o mesmo impacto que os adultos, né? É uma série que impactou muito os adultos e os adolescentes viram um pouco como uma série policial diferente. E por isso que eu acho tão importante que tivesse esse momento posterior, né, de assistir a série, que foi o momento de debate. Porque eu acho que aí sim eles puderam refletir e puderam pensar sobre isso, né? Você também teve essa percepção? Sim, foi interessantíssimo porque os adolescentes participaram mesmo, né? Eles falaram e, como a doutora Juliana destacou, alguns falaram que acharam eu não entendi o final, mas depois, com os debates, parece que a percepção deles foi aumentando sobre os assuntos ali discutidos, e então eles começaram, inclusive, a fazer conexões com as vivências deles mesmo. Começaram a identificar aquilo que eles viram na série, muitas vezes com aquilo que eles vivenciam em casa, ou viram com um vizinho, ou em outra série de TV, mas começaram a fazer algumas conexões mais refinadas. Pois é, a série conta a história de um adolescente que, apesar de ter assassinado uma colega, né, uma coleguinha de sala, a facadas. E a pergunta que fica sempre assim, no final, assim, gente, é um garoto tão comum, como é que ele conseguir fazer
um ato tão brutal. E muitas vezes os pais, talvez aí por isso os adultos talvez tenham ficado tão impactados, os pais acham que estão no controle dos filhos, sabendo o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando. Mas a pergunta fica assim, será que esses pais falharam? Né? Essa é uma questão levantada na série, assim, será que eles poderiam ter evitado a tragédia? Essa culpa é individual? Eu pergunto isso e faço essas perguntas para vocês também. Então, por isso que eu acho que essa série teve esse impacto tão grande, especialmente nos pais, né? Em quem é pai e mãe de adolescente. Porque quando a gente assiste a série, a gente se identifica muito, né? É uma família normal, é um pai normal, uma mãe normal, um menino normal. Normal no sentido assim, de ser comum. Não é um menino muito violento, não é um pai violento, não é uma família ausente. Assim, o pai é um pai... No final a gente vê que tem uns momentos de agressividade, mas assim, são agressividades que são completamente normalizadas na sociedade, né? Não tem nada ali de extravagante que a gente olhe e fale assim, foi por isso, né? Então a gente se identifica muito. E aí a gente começa a pensar, o que eu estou fazendo de errado? O que a gente está fazendo de errado? E nesse momento, eu acho que é muito importante que a gente não culpabilize os pais, né? Porque eu acho que essa série traz pra gente, e por isso ela está tendo esse impacto tão grande na sociedade como um todo, que ela está mostrando é que não se trata de uma coisa ou outra, né? Não é colocar mais limite, não é o pai ser menos agressivo. Acho que quando a gente assiste alguma coisa assim, que é muito impactante, como um assassinato brutal, como esses eventos muito impactantes, a gente tenta se proteger. É natural que a gente tente se proteger. Para isso, a gente tenta encontrar um motivo que coloque a gente fora. Então, a gente faz assim, se ele tivesse sido um pai um pouco mais presente, se a família fosse uma família menos disfuncional, se, sei lá, alguma coisa assim, isso não teria acontecido. Mas nessa série, o que ela mostra é que é o mundo que a gente está vivendo, do jeito que a gente está vivendo, com as famílias do jeito que elas estão organizadas. E aí a gente tem que se perguntar, então o que está acontecendo que está levando a isso? E esse caso não é um caso isolado, né? Assim, o diretor ele deu entrevistas e ele falou que ele começou a ver vários casos de adolescentes assassinando colegas, outras pessoas a facas, mesmo que não chegue a consumar o ato em si, mas tentativas. Então, ou seja, isso está chegando. E aí a gente tem que se perguntar o que está acontecendo, né? E aí eu acho que o problema é muito mais complexo e não se trata da educação dos pais, não se trata da relação com a escola, não se trata, inclusive, unicamente da internet, das redes sociais. É um conjunto complexo de coisas e que obriga a gente a olhar para isso. A gente faz agora a nossa primeira pausa, muito rapidinha, voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje a gente conversa sobre a série britânica Adolescência, exibida e comentada dentro do projeto Podemos Fazer Mais aqui do MPMG. Doutora Juliana, a escola deve ser um espaço de acolhimento, de possibilidades, de futuro, mas a série retrata uma escola completamente sem limites, sem acolhimento, que não protege os seus alunos. A escola hoje, a gente pode chamá-la de tóxica? Eu não sei se a gente poderia chegar ao ponto de dizer que a escola é tóxica, mas eu acho que a gente pode falar que a escola não está cumprindo com a função simbólica que ela deveria cumprir, né? O que a gente vê hoje é que as instituições, de modo geral, as instituições sociais, que são isso que dão uma certa segurança para o sujeito, né? Que organizam e amparam todos nós, mas especialmente, muito especialmente, os sujeitos adolescentes que são ainda sujeitos em formação, né? Todas essas instituições sociais, elas não estão mais conseguindo exercer sua função simbólica. Por quê? Então,
Primeiro, acho que talvez seja importante a gente falar o que é função simbólica. A função simbólica é uma função de mediação entre o sujeito e a linguagem, entre o sujeito e o outro, né? É isso que, de uma certa forma, vai inserir o outro no laço social, nas relações ali que organizam o mundo. E a escola, como todas as outras instituições, a gente fala que a gente está vivendo uma crise da autoridade, uma crise da alteridade. O que é isso? A escola ela deveria dar conta de sustentar esse lugar de transmissão de saber, de transmissão de desejo, inclusive, né? Isso tem muito a ver, essa crise da autoridade tem muito a ver com essa que a gente chama de revolução digital, né? Que é essa super escalada da tecnologia que culmina com a internet, e especialmente de 2010 para cá, né? Com uma super popularização da internet das tecnologias multitouch. Isso faz com que a gente comece a viver num mundo que a gente tem uma sensação de que esse mundo é hiperconectado, de que a gente está em relação com o mundo inteiro, mas na verdade a gente está cada vez se isolando mais, né? Então a gente se isola no que a gente chama de bolhas virtuais e começa ali a conviver só com os nossos iguais, só com quem pensa e quem tem os mesmos valores que a gente. Além disso, essa revolução digital promove também uma que a gente chama de crise do saber. Porque o saber, algumas décadas atrás, a gente precisava do outro para acessar o saber, né? Então a escola era meio que um símbolo disso. O sujeito está ali aprendendo e ele precisa ir para a escola para ter aquisição do conhecimento. E o professor ficava nesse lugar de quem transmite o conhecimento. Com a internet você já não precisa mais. O saber está ali na palma da mão, você consegue acessar num clique. E os professores começaram também a se sentir desvalorizados, né? Os professores começam a sentir que eles não têm mais esse lugar que era o de detentor do saber. Então, se eles não têm mais esse lugar, que lugar os professores têm, né? Agora, é um engano a gente pensar que eles não têm lugar, que é o contrário, né? Porque o saber a gente não adquire quando a gente lê um texto simplesmente, quando a gente acessa um vídeo. O saber, ele está vinculado ao desejo. E o desejo depende de que o outro deseje transmitir o saber, de que o outro deseje estar ali com você, né? Então eu acho que é esse lugar de desejo, é desse lugar que a escola está se demitindo. E aí a gente está vendo muito as consequências, né? Doutora Graciele, vamos falar um pouco sobre a lei que rege o jovem aprendiz? Que lei é essa? Cris, a Constituição, ela diz que a família, a sociedade, o Estado são responsáveis por promover os direitos da criança e do adolescente. Entre esses direitos, nós temos a profissionalização. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aí, falando do adolescente, que o adolescente tem direito a ser inserido no mercado de trabalho. E essa inserção é uma inserção protegida. Então, a partir dos 14 anos, o adolescente pode trabalhar, inserir no mercado de trabalho sob a modalidade de aprendizagem. Então, há uma determinação, né, tá lá no consta da CLT, inclusive a obrigatoriedade para que as empresas que têm mais de 7 empregados contratem adolescentes aprendizes. Então, você tem ali do total de empregados de uma empresa, um mínimo de 5% tem que ser contratados de adolescentes aprendizes. E isso por quê? Né? Exatamente para você garantir esse direito de profissionalização, esse direito de inserção segura do adolescente no mercado de trabalho. Então, é um contrato protegido. Então, ganha a empresa e ganha o jovem aprendiz. Com certeza. Com certeza, quando você insere o adolescente no mercado de trabalho, você ganha inovação, você ganha com as ideias desse adolescente, além de para a empresa
É maravilhoso porque ela faz a formação do profissional dela. Ela ali, ela na verdade investe naquelas qualidades, ela desenvolve aquelas qualidades que são importantes para ela. E para o adolescente também, porque ele ingressa no mercado de trabalho, né? Ele não é um contrato como outro qualquer, é um contrato que tem a regulamentação própria. Então, ele precisa ser, o adolescente precisa ser acompanhado, você precisa ter uma mentoria para que você também respeite aquela condição especial como pessoa em desenvolvimento. Então, o adolescente tem essa profissionalização, ele tem esse ganho e a empresa também. Na verdade, ganha todo mundo, né? A gente faz o nosso segundo intervalo, bem rapidinho, voltamos já já. Ponta a Ponta está de volta. Hoje o tema é a adolescência. Doutora Juliana, a série Adolescência faz um alerta sobre o perigo invisível, ou até visível, sei lá, das redes sociais. Será que a gente está perdendo a guerra contra essa violência virtual? Bom, eu acho que a primeira coisa, a gente não tem que achar que é uma guerra. Eu acho que a gente tem que reconhecer que essa tecnologia existe, que ela chegou para ficar e a gente não tem que escapar dela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa educar os nossos adolescentes para usarem as redes. Isso implica em várias coisas, né? Isso implica que, primeiro, os pais entendam o que é o controle parental. Controle parental não é simplesmente você instalar um aplicativo lá que monitora o uso que o seu filho faz, seu filho ou sua filha faz. Controle parental é você saber... eu acho que é muito importante aqui a gente lembrar que os adolescentes têm que ter autonomia. Não é espionar o adolescente, mas é conversar com ele, é conhecer o que ele faz na internet, é conhecer minimamente os aplicativos que ele usa e também instalar os aplicativos de controle parental. Inclusive criar regras, né? Por exemplo, no fim de semana é de um jeito, durante a semana é de outro. Se foi muito mal nas provas, vai reduzir um pouquinho. Quais aplicativos que você pode usar, né? Não é porque todo mundo tem Instagram que você precisa ter Instagram aos 12 anos. Tem um limite, tem a regulamentação das redes sociais. Exatamente. Eu queria só fazer mais um acréscimo, Sim. Que é em relação às escolas. Que as escolas também precisam participar disso, né? Não tem mais como a gente deixar que os pais tenham essa responsabilidade sozinhos, né? Então, eu acho que é importante um empenho da escola e do governo nisso. É uma ação conjunta. Uma ação conjunta, porque, veja, nós temos hoje uma regulamentação que obriga que as escolas tenham educação antirracista. Nós temos uma regulamentação que obriga que as escolas tenham um projeto anti-bullying. Por que nós não temos uma regulamentação que faz com que as escolas participem da educação midiática dos adolescentes e das crianças, né? Doutora Graciele, também quero escutá-la sobre esse impacto das redes sociais na vida dos jovens. A doutora Juliana já falou bem aqui, né? Nós estamos vivendo uma verdadeira transformação. O mundo de hoje é um mundo de hiperconexão e essa hiperconexão ela gera várias consequências, algumas positivas, a doutora Juliana já ressaltou aqui, né? O acesso ao conhecimento, ou pelo menos a fontes de saber, mas ela também potencializa, porque se antes a juventude, é característica da juventude querer pertencer, sempre foi, isso aí é uma característica dessa fase da vida, mas se antes os adolescentes queriam pertencer ao grupo da escola, ao grupo do bairro, ao grupo do prédio, hoje a comparação ela é global. E as redes sociais, elas geram expectativas, principalmente nas meninas, principalmente, né, de comparação
com alguns modelos que são inatingíveis. Então, nós temos a potencialização de tudo, né? Do bullying, com o cyberbullying, essas comparações gerando um adoecimento mental. Então, eu acho que assim, foi exatamente isso que a doutora Juliana, a minha opinião, é exatamente no mesmo sentido dela, de que a gente não tem como fugir. Não dá para a gente pensar a nossa sociedade em 2025, no século XXI, que não seja mediada pela tecnologia. A tecnologia está aí e ela veio para ficar. Então, nós precisamos aprender a conviver com ela e realmente precisa ser um esforço conjunto. Porque assim diminui essa distância entre os jovens e adultos, né? Porque os jovens têm uma linguagem muito própria, né, gente? Comportamento, códigos, né? Então, como é que os pais... Porque não é desamor. A questão não é isso. É a questão geracional mesmo, né? Que sempre houve. Eu acho que a juventude sempre se expressa por códigos, mas hoje, né, esses códigos a gente não consegue, eles ficam evidentes porque está nas redes sociais, no WhatsApp, mas acho que sempre foi característico desses grupos da juventude se expressar com uma linguagem própria que às vezes ela não ultrapassa o mundo do adulto, mas as redes sociais trouxeram alguns perigos. O que a gente antes vivenciava no mundo real, né, alguns crimes, hoje eles são praticados de forma cibernética, de forma virtual. Então, o que a doutora Juliana falou, é preciso um esforço dos pais, da escola, do governo, para entender esses códigos, para se aproximar desses códigos, não numa guerra, não numa briga, mas numa coalizão mesmo ali, todo mundo junto para tentar enfrentar os desafios que esse mundo novo nos trouxe. Porque o que eu acho que a internet faz, ela escala todos esses problemas que já existiam numa dimensão muito mais difícil de controlar. Potencializa, né? Potencializa, exatamente. Doutora Juliana, a senhora percebe que os adolescentes sofrem algum preconceito e discriminação pelos adultos? Os adolescentes sempre sofreram, né? A adolescência é vista como uma fase de rebeldia, uma fase de rompimento com as regras, e isso não é um problema, né? A adolescência é mesmo uma fase de construção de identidade, e é uma fase de muita transformação. Então, é normal que o adolescente enfrente esse momento da vida que ele está vivendo com alguns comportamentos assim que vão ser, digamos, mal vistos pelo adulto, né? O que eu acho que é perigoso e que é aí que eu acho que a gente tem que acender um alerta é quando a gente começa a julgar muito precipitadamente os adolescentes, né? Porque o adolescente, apesar de parecer muito dono de si, é um menino ou uma menina que está em formação, né, que está se formando, e ele precisa sim de apoio dos adultos. E aí eu acho importante, inclusive, a gente trazer para a responsabilidade não só os pais, mas todos os adultos, a gente lembrar que nós todos somos adultos e que nós todos somos responsáveis pelas crianças e adolescentes que estão em formação, né? Para terminar, doutora Graciela, além do projeto Podemos Fazer Mais, quais são as outras ações voltadas para o jovem aprendiz aqui no MPEJA? Cris, eu acho que eu posso te dizer que essa foi uma ação inovadora, né? Eu acho que o Ministério Público, quando a gente pensou, vendo a série e se atentou para o fato dos nossos adolescentes, foi quando a gente... É uma mudança mesmo de trajetória ou de olhar, quando a gente pensa que a gente tem os nossos adolescentes. E aí o nome do projeto, Podemos Fazer Mais, porque na verdade, a conclusão que os pais chegam. Não sei se eu estou dando spoiler, mas acho que a essa altura todo mundo já viu a série, né? Não tem mais spoiler. Mas então, é como se o Ministério Público pensasse: sim, nós podemos fazer mais pelos nossos adolescentes que aqui trabalham. Nós podemos cumprir mais do que a função de empregador. Nós podemos e vamos fazer, né? Nós queremos participar da formação profissional, nós queremos participar dos projetos de futuro desses adolescentes.
e mais nós queremos que eles participem também da instituição, que eles também consigam arejar a nossa instituição, que foi o que nós vimos no debate, o quão rico é ouvir os nossos adolescentes. Então, acho que o Ministério Público, com esse projeto, entende que pode fazer mais do que ser um empregador, e o nosso desejo é de realmente fazer assim. Agradeço muito a participação de vocês, foi um prazer. E claro, agradeço a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve. Tchau!